Olá, professor, tudo bem? Olá, professora, tudo bem? Que bom reencontrá-lo aqui. Vamos ver agora o que a gente tem aí de orientações didáticas para nossa aula de número 6. Bora lá? Dá uma olhadinha aí no slide. Olha só. Então, na nossa aula de número 6, nós falamos sobre o que, Profires? Falamos aí sobre as manifestações culturais. Opa, avançou um pouquinho, mas vamos resolver. Falamos aí sobre as manifestações culturais das lutas. O que a gente precisa frisar? Que nas nossas aulas, em todas elas, aqui nas que tem orientações, né, didática, nós temos aí 3 momentos distintos que se complementam. Então, nós temos aí o momento aí de conceituar dentro da aula 6.1. Depois, nós podemos aí realizar dentro da aula 6.2 a revisão do conteúdo e os exercícios, e na 6.3 traz-se aí as práticas em si, tá? Professor de educação física presencial, né? Nós temos aqui dentro desse planejamento 35 minutos disponíveis para a gente executar as atividades, certo? Tranquilo, gravadinho, maravilha. E aí o que a gente tem, prof, então, de objetivo? Já te falo. Dentro do objetivo de aprendizagem, a ideia aqui, gente, é comparar o contexto das lutas e brigas, fazendo uma correta diferenciação entre ambas, assim como reconhecer o valor cultural das lutas, repudiando as brigas. Então, é nisso que nós focamos aqui o nosso planejamento, né? A nossa aula de hoje, certo? Então, na nossa orientação, a gente segue aí uma sequência didática. E dentro dessa sequência, que você já bem conhece, nós temos os 3 momentos aí que, somados, trazem benefícios aí muito grandes para os nossos estudantes. No primeiro momento, nós temos aqui o que, prof? A roda inicial. E nessa nossa roda inicial, você, professor, vai ter aí um tempinho para trabalhar com o nosso estudante de 5 minutos, onde será contextualizado aí a aula, onde será trazido aí um pouquinho mais do reforço do que foi trabalhado e podem surgir alguns questionamentos, algumas perguntas pertinentes à aula, certo? E que poderão ser respondidas lá no final. Depois nós temos aqui o momento que os nossos estudantes vão poder vivenciar, vão poder experimentar, certo? E aí você vai poder, olha a prof engasgando, né? Vai poder conduzir as atividades aí dentro de um tempo de 25 minutos. Então eu trago aqui algumas atividades que vocês vão poder realizar dentro desse tempo, tá bom? Na sequência, para a gente poder finalizar, já consegue aí o nosso estudante responder algum questionamento que surgiu lá no início, já consegue refletir, já consegue questionar, já consegue colocar em prática algum tipo de ação, a gente já consegue perceber aí alguma mudança, tá? Para reforço, nós trabalhamos aqui, né, prof? Eu e você, você e eu, com as abordagens aí, conceitual, procedimental e atitudinal. E dentre elas, nós temos aí também o trabalho e a presença aí dos pilares da educação, muito bem conhecidos, né? Nosso estudante vai aprender a conhecer, vai aprender a fazer, vai aprender a conviver e vai aprender a ser, correto? Para que a gente consiga, né, tranquilamente realizar essas atividades, trago aqui para você alguns materiais listados que poderão, tá, dentro aí do contexto da escola, dentro do contexto da sua realidade, da realidade dos nossos estudantes, serem modificadas a qualquer momento, serem trocadas por outros materiais a qualquer momento, tá? O que a gente vai precisar para essa aula, prof? De uma bola, de 2 bastões de madeira ou cabo de vassoura, uma corda de tecido grande,
um pedaço de tecido ou TNT para demarcar também, tá? Essas são os primeiros materiais da primeira parte aí, tá? Depois eu vou trazer para vocês listados dentro do planejamento o que mais dá para utilizar como materiais para essa aula, se caso precise. E, claro, um espaço físico aí aberto, amplo, onde nossos estudantes possam ser contemplados aí e possam realizar suas atividades, tá? Garantindo sempre a inclusão e a segurança dessas atividades, correto? Pode ser feito aí uma roda de conversa no início, nesses primeiros 5 minutos iniciais, para a gente poder delimitar aí quais são as regras das atividades, ok? Na sequência, é importante que seja orientado sobre o espaço e sobre os materiais que nossos estudantes vão utilizar, tá? Como eu mencionei anteriormente, se você perceber que precisa fazer alguma modificação, porque não tem nada a ver com o que foi proposto, não tem acesso a determinados materiais, fique à vontade, tá bom? Mas para que você consiga fazer isso tudo, é importante que tanto você quanto o nosso estudante, eles tenham acesso aí às primeiras aulas, né? Da aula 6.1 e 6.2. Porque eles vão conseguir fazer essa ponte de conhecimento entre a teoria e a prática aí, e chegar na 6.3, no momento aí da prática, entendendo o objetivo aí das ações que os nossos estudantes estão realizando, ok? Que bom! Então vamos lá para a nossa roda inicial. E na nossa roda inicial nós temos aqui o que? Abordagem conceitual, que acontece dentro de um tempo de 5 minutos. Nesse tempo de 5 minutos, nosso estudante conhece sobre as atividades que ele vai se propor a realizar, conhece aí a temática abordada, surge alguns questionamentos, surge algumas possíveis respostas e também pode surgir aí dentro desse primeiro pilar, né, a proposição de questões geradoras, onde eu posso trazer outras características que podem apontar a diferenciação das lutas e das brigas, né? E quais são esses diversos tipos aí de lutas existentes. Então, nesse momento aqui, né, a gente consegue apresentar essa relação teórica e prática do que foi trabalhado aí no nosso componente curricular, né, de educação física sobre lutas. E nosso estudante já consegue perceber uma aplicabilidade aí, correto? Importante, prof, na tua parceria, que você estimule o nosso estudante para que ele participe, tá? Para que ele desenvolva aí as práticas, as atividades físicas com seus colegas, com seus familiares, com seus amigos, tá bom? Beleza. O que mais, prof. Iris? Vamos então para a parte da prática, né, gente? Olha lá, chegamos no momento da hora da prática, estamos agora no momento aí da abordagem procedimental e nesse tempo nós dispomos aí de 25 minutos, correto? Nosso estudante já conheceu a nossa temática, já tem algumas questões a serem respondidas ao longo da aula, já tem algumas sugestões e agora é o momento dele começar a colocar em prática. Então ele vai agora conviver com seus colegas, ele vai fazer junto com seus colegas, ele vai trabalhar aí as suas habilidades e as suas potencialidades voltadas à luta, tá? Dentro desse tempo de 25 minutos. E o que eu trago para você aqui, né? O que eu trago para a turma de atividade? Com relação às atividades, nós temos dois grupos, tá? Um pouquinho mais extenso e um pouquinho menor. No primeiro grupo, que é o da atividade 1, então o nosso estudante ele vai realizar em duplas, né? E vai poder vivenciar aí sequências de movimentos corporais com seus oponentes, tá? Então, vai poder trabalhar em dupla. Prof, e se por acaso o estudante sugerir que seja trabalhado em trios, em quartetos, né, em sextetos, né? Dá para fazer? Dá. Aí você vai observar aí as adaptações necessárias junto com o grupo de estudantes
para poder fazer essas adequações, tá? Quais são as atividades dentro da atividade 1? A bola é minha, a esgrima com bastão, o mini sumô, as costas ao chão, o galo de briga e a queda de braço. Então, temos aí 6 atividades para trabalhar dentro desse grupo aí de duplas, tá? A ideia inicial aqui é trabalhar com duplas. Essas duplas podem se revezar? Podem, com certeza podem. Eu posso colocar meninos com meninas, ou só meninos, ou só meninas? Pode, sem problema nenhum. Então, você vai adequar aí essas adaptações para que os nossos estudantes possam vivenciar aí, em especial em duplas, essas práticas. E depois, na atividade 2, nós teremos aí queda de braço, né? Ou queda de braço, não, perdão. Cabo de guerra, eu estou pensando na queda de braço, que pode ser também inserida, ela já está inserida aqui no grupo anterior, né? Então, nós vamos ter aqui como atividade 2 o cabo de guerra, tá? Então, vamos lá verificar como que vai acontecer a execução de cada grupo de atividades. Na atividade 1, que eu falei aí sobre a vivência da sequência de movimentos corporais, é importante reservar um espaço tranquilo, um espaço aberto, né? Um espaço amplo. É interessante aí motivar os nossos estudantes para que eles realizem essa sequência de atividades que compõem a atividade 1. Buscar aí antes, né, separar os materiais para a realização dessas práticas, tá? E propor também aí para que o nosso aluno, o nosso estudante, ele seja protagonista dessa ação. Prof, uma dúvida que vai surgir ou que eu já percebo que pode surgir. Os nossos estudantes, eles só têm que realizar uma atividade, eles têm que realizar todas, quantas forem possíveis, tá? O ideal é que conseguissem realizar todas ou vivenciar todas. Aí você pode controlar aí o tempo a cada 2 minutos, troca, a cada 3 minutos, a cada 5 minutos, então vai ficar a cargo seu a condução dessas atividades e as adaptações necessárias. Interessante aí também propor que esse nosso estudante ele envolva os amigos e os familiares, tá? Propor que ele utilize o mínimo possível de materiais, tá? Então tem diversos materiais aí e ele pode usar o mínimo que foram aquela primeira parte da lista lá de cima. Então nós temos aqui a primeira atividade que é o quê? A bola é minha. E na bola é minha, como o nome já diz, eu vou precisar de uma bola. Aqui, uma bola, se eu tiver uma bola grande, uma bola como uma bola de basquete, que é uma bola mais rígida, mais dura, né? Esse nosso estudante ele vai tentar conquistar essa bola. Então, ele vai tentar tirar essa bola do colega. Ele pode empurrar? Não. Ele vai simplesmente, o movimento dele vai ser focado somente na bola. Então, ele vai procurar retirar essa bola do adversário, mas ele não vai agredir o adversário de maneira alguma. As 2 mãos dele, tá? As 2 mãos desse nosso estudante vai estar na bola, tá? Então, ele vai trabalhar aí força, habilidade, uma melhor precisão. Como a bola ela tem esse formato circular, né? Ele vai tentar usar estratégias aí para tentar retirar essa bola, tá? Mas nunca agredir o colega. Tapa, empurrão, nada disso. As mãos vão estar voltadas na bola, tá? A atividade 1.2, ela é o esgrima de bastão. Qual o objetivo? Realizar uma luta imaginária de esgrima. Mas, prof, não é perigoso? É perigoso se não houver o detalhamento aí das regras, uma conversa prévia. Se tiver uma conversa prévia, que é o ideal, é o correto, nossos estudantes vão fazer exatamente aquilo que a gente falou. Então, se você olhar, por exemplo, essa imagem aqui representada, eu posso fazer esse bastão de cabo de vassoura, eu posso fazer ele de um papel mais resistente, um papelão, posso, mas eu não vou agredir quem está na minha frente, eu vou apenas fazer toques para perceber se o meu colega ele vai defender ou não, se ele vai se esquivar, né? Então, a ideia aqui, por exemplo, é trabalhar com espadas feitas com cabo de vassoura, né? De aproximadamente o quê? 80 centímetros e cerca de 60 aí,
ou com cerca de 60 até uma ponta aí com um macarrão, né, enrolado aí com um macarrão de natação, que é aquela, tipo uma espuma, né, que você recobre aí para recobrir aí esse bastão. Então, ele pode ser preparado aí, pode ser envolvido esse cabo de vassoura com alguma coisa, algum tecido, alguma espuma, esse macarrão de natação, para que não fique tão rígida a estrutura do cabo de vassoura, ok? Vai se estabelecer aí uma pista de luta imaginária de mais ou menos uns 5 metros e vai marcar o ponto se encostar a ponta do bastão, né, ou a lateral desse bastão próximo da ponta, no corpo aí do adversário, no corpo do colega, tá? Mas nunca para bater, sim para tocar, é diferente. Então a gente frisa bem nessa atividade aqui que não é bater, é tocar, tá? É tocar. E aí a região que vai ser tocada é apenas essa região do tronco, né? Que começa aí dos ombros e vai até antes do início aí do quadril, tá? Então, vamos lá para 1.3. E na 1.3 nós temos aí parecido aí com a atividade que eu trouxe lá no momento Exercite-se Mais, né? Que é o mini sumô. E esse mini sumô eu tenho um espaço delimitado aqui e aí eu vou trabalhar com o desequilíbrio desse meu colega, certo? Eu vou tentar movê-lo para fora da área demarcada. Pode ser aí utilizando fitas no chão, barbante, a própria marcação do piso, certo? E aí esses nossos estudantes eles vão tentar ficar numa posição mais agachada, né? Um pouco mais curvado, mais flexionado os seus joelhos para tentar desequilibrar e retirar esse nosso colega aí de dentro, esse estudante de dentro dessa demarcação. Então ele vai ficar aí, vai tentar movimentá-lo para fora da área, né? Em posição de cócoras, né? Então, esse leve agachamento aí, tentando tirar o oponente de dentro do círculo, tá? Palmas das mãos espalmadas e apenas só vou tocar mão com mão do meu oponente. Na 1.4, a ideia aqui é costas no chão. E nesse costas no chão, aí já preciso de se na escola tiver, por exemplo, colchonetes, tiver tatame, vai ser o ideal. Por quê? Como eu vou trabalhar um desequilíbrio maior e eu vou estar mais próximo do chão, se por acaso eu vier a deitar no solo, a cair no solo, não vai se machucar, né? Então a ideia aqui é mover o oponente para que ele encoste as costas no chão, tá? Mas até nessa forma de encostar no chão, nunca é agressivo, sempre com cuidado, né? Não é para eu derrubar, pá, no chão, e sim para eu levar esse meu oponente, né, o meu colega, a encostar a sua costa no chão. Aí ele encostou meia costa, mas já encostou, então marcou o ponto quem conseguiu fazer isso, certo? Dentro de uma área determinada aí, onde os nossos estudantes vão estar ajoelhados, né, e vão tentar desequilibrar e mover esse outro colega para que encoste a sua costa no chão, certo? Como a próxima atividade, tem-se aqui o galo de briga. E no galo de briga, o objetivo é mover o oponente para que ele encoste as costas no chão também, tá? Também. Mas aqui, na atividade anterior, se olhar, os nossos estudantes estão com os joelhos no solo, tá? Esse primeiro costas no chão aqui, 1.4, eles estão com os joelhos no solo. Já nessa próxima atividade, não. Eles estão agachados, né? Estão numa posição mais baixa, né? Mais próximos do solo, do chão. As mãos, de preferência, vão estar espalmadas, né? E eles vão realizar esse confronto aí frente a frente. Ao sinal aí, eles vão tentar, né, sem levantar o seu corpo, derrubar o colega aí no solo, tá? Ainda pode se utilizar aí do tatame, do colchonete para realizar essa atividade nesse espaço demarcado em cima, ok?
E como a última atividade dentro essa sequência aqui, dentro dessa atividade, nós temos a queda de braço, né? Que a ideia aqui é fazer derrubar o braço, fazer a costa da mão do oponente tocar aí na mesa, né? Realiza-se normalmente em cima de uma mesa e esse estudante e o colega vão estar em dupla, sentados ou até mesmo deitados, né? Se estiver com o abdômen no solo, no chão, eles podem também realizar essa atividade deitados aí no solo, tá? E as mãos vão estar entrelaçadas e ao seu sinal, professor e professora, você vai tentar, sinalizar para que o estudante tente derrubar o braço do oponente. E aí vence a partida, né, quem conseguir fazer isso. E no final dessas atividades, é interessante, prof, a gente incentivar que haja um cumprimento, um aperto de mãos, né? Isso aí, valeu, foi muito bom. E registre, prof, esses momentos porque eles são valiosos, né? São muito valiosos, principalmente para os nossos estudantes. E para a gente fica ali uma satisfação de dever cumprido, de fazer o nosso estudante entender qual é o seu real papel aí na sociedade, né? Apenas com um simples aperto de mão a gente já vê muito significado, não é mesmo? E na atividade número 2, a gente tem aí a famosa, né? O famoso cabo de guerra. E como que eu vou executar tudo isso? Num espaço tranquilo, num espaço aberto. Eu vou me utilizar de uma corda ou de um tecido grande, né? Vou buscar fazer uma demarcação no centro dessa corda ou desse tecido e no chão. E aí eu vou propor para que os nossos estudantes, eles ajam, né? Para que eles tentem aí buscar e sagrar-se serem campeões trazendo os adversários. Propor que eles envolvam aí os familiares e os amigos e que seja realizada aí pelo menos 3 tentativas, tá? 3 tentativas. Como que vai acontecer, prof. Iris? Então, eu vou separar aí 2 times, né? Ou se eu fizer individual aí, de qualquer forma também vai ser 2 times, porém com quantitativo inferior, que é um de cada lado, né? Nesse espaço, vou formar essa fila ou esse posicionamento e vou dar o sinal, né? Vou dar a partida, né? Do valendo aí, vou apitar, vou chamar a atenção e dizer para começar, e esses nossos estudantes vão poder puxar a corda, né? E vai ganhar, né? Vai marcar ponto aquele que conseguir puxar a equipe adversária para o seu lado, né? Ultrapassando a linha limite aí, a linha central, ok? E aí eu vim aqui contigo para poder sinalizar nessa atividade e nas outras, que são atividades muito integrativas. Então vai depender muito aí também da sua condição, prof. Eu sei que você já deve ter vivenciado, possivelmente aí na tua infância, na tua adolescência, práticas como essas, né? Essas brincadeiras, esses jogos. E aí chegou esse momento da gente fazer isso também nas aulas de educação física. E fazer, lembra que eu falei do cumprimentar? Pois terminou a atividade? É isso aí, fulano, é isso aí, companheiro. Graças a você eu fui campeão, graças a você eu aprendi uma habilidade nova, eu melhorei uma capacidade física, eu estou agora mais esperto, né, mais apto a realizar determinado movimento por conta do seu auxílio. Então a gente consegue trabalhar a luta muito bem dentro das aulas de educação física. Eu sou uma apaixonada e suspeita em falar, né, gente? Porque a gente consegue ver no dia a dia, no trabalho de diversas práticas, em especial nas aulas de educação física com lutas, que há um melhoramento aí de comportamento, de atitude, de ação aí dos nossos estudantes, desde pequenininhos até os grandões, tá? Já pude vivenciar aí com os meus alunos das mais diversas idades e funciona e dá resultado e trabalha-se muito valores, respeito, e isso a gente precisa muito no dia de hoje, não é verdade? É preciso que a gente reforce os bons, as boas atitudes, o caráter, né? Então, dentro dessas práticas você vai conseguir, tá? Então, bora lá. E aí a gente chega no quê? Na roda final. Vamos pegar nosso aviãozinho e
vamos pegar voo, né? Então, nessa roda final, nós chegamos aqui no momento do C. E nesse momento do C aqui, o nosso estudante, ele é protagonista, tá? Ele é protagonista, ele já está executando as nossas atividades, já está dando sugestão. Prof, vamos fazer assim, vamos fazer assado, vamos executar a atividade desse jeito que vai funcionar. Eu tive uma experiência desse jeito, então a gente percebe motivação, a gente percebe retorno e isso é muito bom, não é? Então, nesse momento aqui, tá? Nesse momento aqui do C, o nosso estudante, ele é protagonista. E isso é muito bom, isso é maravilhoso. Então, você tem 5 minutinhos, né, para trabalhar com eles aí. Se ficou algum questionamento, se ficou alguma dúvida, né, as sugestões, elas vão aparecer aqui nesse momento, tá? Então, é o momento aí da nossa abordagem atitudinal. É onde a atitude vai fazer toda a diferença aí no nosso planejamento, ok? E aí, ainda dentro dessa abordagem atitudinal, o nosso estudante vai poder refletir, vai poder buscar soluções criativas para questões geradoras, sobre as brigas, sobre as lutas. Ele já entende muito bem aí toda essa diferenciação, não é mesmo? Para reforçar, professor querido do meu coração, vem aqui comigo que eu quero falar contigo, tá? Eu reforço e peço para que tu estimule, que tu incentive, que tu leve mesmo a provocação no bom sentido, esse nosso estudante a registrar esses momentos, né? A deixar gravado esses momentos, a de alguma forma deixar uma marca com relação aí às nossas aulas, tá bom? Eu conto contigo, hein? Olha lá. E que eles possam relatar, que eles possam contar como foi a experiência, se eles realizaram em casa, se houve aí um interesse, porque às vezes pode acontecer também de não ter, né, prof? A gente também tem que ser bem realista, né? Mas a ideia aqui é que haja interesse, que haja motivação, que esses nossos estudantes busquem através aí das atividades físicas, dos exercícios físicos, se sentirem mais motivados para a prática, né? Sintam-se mais saudáveis, busquem aí melhoras, né, na sua qualidade de vida, no seu estilo de vida, né? Façam aí as adaptações necessárias no seu convívio. E aí ele pode trazer tudo isso das diversas formas, através de vídeo, de áudio, de poesia, de paródia, de mapa mental, de portfólio, de diário de bordo, né? Por que não? Então tem uma diversidade muito grande aí que ele pode trazer para a gente aí de retorno das nossas aulas, ok? Eu conto contigo, prof, nessa boa ação aí de incentivo das nossas aulas. E, claro, reforço que se precisar aí substituir a atividade, fazer adequações, observar questões dos materiais, fique à vontade, tá, prof? Não fique com vergonha, fique à vontade, tá? Só leve em consideração aí o nosso objetivo de aprendizagem, a habilidade da aula, né? Que aí a gente precisa seguir, que é pra gente saber se a gente está no caminho certo ou não, tá bom? Certinho? E as nossas orientações, e eu chamo você também, prof, para entrar aí nesse nosso mundo do movimento, né, do se exercitar mais, tá bom? Conto contigo. Tchau, prof. Obrigada.